Ah, tá. Agora tá. Obrigada. Meninas, tá. Até agora o paciente estava com baixo oxigênio. Baixo oxigênio não necessariamente vai dar falta de ar, mas falta de ar é comum de aparecer em pacientes com DPOC. Também porque eles têm o tórax já bem hiperinsuflado, também porque eles têm bastante catarro, e eu não vou nem entrar ainda no assunto de que também ele tem muita chance de ter pneumonias, tá? Mas faz de conta que ele não tem pneumonia ainda. Entretanto, a DPOC ela vai evoluindo de formas diferentes em cada pessoa. Por padrão, a gente chama esses dois fenótipos de de enfisematoso e bronquítico. Então vamos lá. Tem duas doenças na DPOC, o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Você tem os dois. Não dá para ter DPOC, não dá para você fumar e ter só bronquite. Não dá para você fumar e ter só enfisema. Não dá para você machucar a parede sem ela inflamar. Ela não vai inflamar se ela não estiver machucada. Basicamente essa é a ideia. Mas algumas pessoas podem ter mais lesão, mais enfisema, e outras pessoas podem ter um corpo que responde inflamando mais. Normalmente asmático é assim. Por que sim? Porque o corpo da pessoa inflama demais, enquanto que o da outra inflama menos e se machuca muito. É fenótipo, tá lá no DNA da pessoa, é a forma com que o corpo dela responde, é a característica que ela vai apresentar da doença. Então, só para vocês entenderem, a gente pode classificar, não é nem costume também, classificar um paciente com DPOC em pacientes com fenótipo um pouco mais enfisematoso e algumas pessoas com um fenótipo um pouco mais bronquítico, tá bom? Vamos falar primeiro do enfisematoso. Só porque o que estava na lista. Ó, para ficar mais fácil, o jeito que eu criei, adaptei, nem lembro, para aprender isso, foi a ideia da pantera cor-de-rosa. Vocês vão entender o porquê. No paciente com enfisema, voltar a pantera cor-de-rosa. Pensa no paciente com enfisema, tá? O que é o enfisema, vocês lembram? Conseguem me explicar? É a destruição do parênquima pulmonar Boa. e dos alvéolos. Tá. Destrói e aí coloca o que no lugar? Coloca tecido fibroso, né? Perfeito. E qual é a principal característica desse tecido? Ele perde a elastância. Isso aí. Deu para entender, pessoal? Basicamente é isso. Você vai ter uma destruição da parede. Opa, destruir até a pantera. Você vai ter uma destruição da parede do alvéolo. Só que aí ela não pode ficar toda esburacada assim. Aí o que ela faz é colocar tecido de fibrose. Ah, e se abrir um buraco? Aí você vai ter um pneumotórax. Vamos falar disso depois. Mas a ideia é, ele machuca e tampa buraco com tecido de fibrose. Porque ele não pode ficar esburacado assim. Tá bom? Pessoal, abrir um buraco e depois cicatrizar é modo de dizer, tá? Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, machucou uma célula, a fibrose já vai tomando conta ali dela, tá? Do lugar dela. Então, no final das contas, você não deveria ter um buraco realmente. Se aparecer um buraco, e acontece, você vai ter um pneumotórax. Então você vai ter um tecido sem elasticidade, é isso, Thali? Sim, ele vai ficar mais rígido, né? Ele vai parecer, gente... Vai ficar mole. É, Na ele verdade é vai mole, não é parecer... rígido. Pega uma sacola plástica, abre ela, e é isso. Esse é um A alvéolo... bexiga. Isso, uma bexiga murcha. Daquelas que já foi enchida Uhum. e esvaziada várias vezes. Pega uma sacola plástica, enche ela e, sabe, o ar não vai... A sacola plástica não vai fechar. Ela vai continuar ali, meio aberta. A sacola plástica só vai fechar se você apertar.
Então, vamos entender esse paciente. Ele vai fazer força para o ar entrar, como a gente faz, o ar entra. Só que se eu relaxar meu corpo, o ar sai. Então, eu não preciso fazer força, porque o meu alvéolo tem força elástica. Olha que bonito. Aí, além disso, também tem o peso da caixa torácica, que aperta meus alvéolos. Beleza, isso sou eu, saudável. O ar sai sem eu nem pensar em fazer força. Lógico, se eu quiser eu posso assoprar. Aí eu faço mais força, minha musculatura aperta mais. Um paciente com enfisema, ele não tem a força, quer dizer, ele até tem, vai, mas ele não tem tanta força assim elástica de dentro dos alvéolos. Então essa força aqui, sei lá, se antes só tinha 4, vamos fazer que agora só tem uma força elástica. O ar quase não vai, a elasticidade do pulmão quase não vai fazer o alvéolo permitir que o ar saia. Tá, mas aí você tem o peso da caixa torácica, você vai ter a ação ali ao redor. Vai, eu não estou colocando a musculatura ainda, tá? Mas lembra que tem obstrução também, então de repente essa obstrução aqui, na hora que a força é aplicada aqui, pelo ponto de igual pressão, fecha o alvéolo e o ar nem sai. Então tá, o que essa pessoa pode fazer para o ar sair? Já que ela não tem tanta função do peso da caixa torácica e tudo mais, da elastância da caixa torácica, e também não vai ter a elastância do alvéolo. Bom, só sobrou o músculo para ela fazer força. E aí ela vai ter que fazer força muscular para o ar sair. Então, é como se você agora tivesse o tempo inteiro respirando por um canudinho. Você faz força para o ar entrar e força para o ar sair. Uma vez. Sei lá, 14, 15 vezes por minuto. Por 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa pessoa, ela faz o dobro de força que eu faço hoje para respirar. Ela faz força para o ar entrar e para o ar sair. E assim, pelo menos o dobro, porque afinal de contas ela precisa fazer uma força a mais. Eu não vou nem colocar na equação a parte ali dos colapsos, porque isso vai obrigar a pessoa a fazer mais força. Alguns alvéolos vão estar tão destruídos que ela vai ter que fazer muita força para fechar ali esse alvéolo. Então, normalmente, essa pessoa vai fazer o dobro de força. Pensando que essa pessoa faz o dobro de força, vocês acham que ela vai ser magra ou gorda? Magra. Fez sentido? Ela faz o dobro de força. Então, ela Vai gasta o estar mais dobro de magra. metabolismo. Não entendi, Duda, perdão. Ela vai ser uma pessoa magra, porque ela vai fazer esforço também para caminhar, para andar por causa do cansaço, Nossa, verdade. né? Mas ainda Acho. assim, faz Ah, sentido, mas ainda assim essa pessoa consegue andar, sabe? Ela consegue sair. Então, é uma pessoa que vai fazer o dobro de força, mas a atividade de vida diária dela vai ficar limitada, lógico. Nenhuma dessas pessoas aqui consegue fazer tudo o que a gente fez hoje. Mas ela vai estar um pouquinho mais limitada, tá bom? Então, uma pessoa que faz uma respiração profunda, ah, ela fica soprando o ar e, bom, o ar continua ficando preso ali dentro. Ela gasta o dobro de energia, fica um pouco mais cansada, né? Agora, é uma pessoa que tá, olha que legal, ela tá o tempo inteiro apertando a caixa torácica, fazendo uma coisa que a gente chama de valsalva. Ela faz força. Parece quando a pessoa vai no banheiro. Agora, nossa, eu vou fazer muito. Imagina a situação. Você está fazendo força, força, força para o ar sair. Quando você faz essa valsalva, o sangue sai da caixa torácica. Ele vai para onde dá. E um dos lugares que ele vai é o rosto.
Então a pessoa fica com a bochechinha vermelha. Gente, só de fazer essa brincadeira com vocês aqui agora, meu rosto já ficou um pouco quente. Mas a ideia é essa. Você faz força, o sangue sai da caixa torácica e vai para onde dá. Membros superiores, membros inferiores, ele vai sair da caixa torácica e cabeça. Então a pessoa que normalmente também é um pouquinho mais rosadinha. Normalmente, então, uma pessoa que... Normalmente não, ela tem um aumento do fluxo sanguíneo nas extremidades. Principalmente na pele. Então, assim, numa fase inicial, você vai ter destruição dos alvéolos, mas o corpo ainda consegue manter uma oxigenação relativamente boa, tá? E aos poucos essa pessoa vai aumentando a ventilação dela, para manter o oxigênio adequado e o gás carbônico normal. Tudo bem? Sim. Para compensar, essa pessoa, então, ela não tem hipoxemia em fases iniciais, assim que eu quero dizer, é 20, 25 anos, tá? Então, que mais? Deixa eu pensar. Ela não apresenta hipoxemia na fase inicial, então ela não vai alterar muita coisa de sangue, não vai ter cianose de extremidades. Então é como se fosse uma tentativa do corpo só manter o equilíbrio. Por isso que ela vai ficando rosadinha. Tá bom? Vamos pensar agora, deixa eu colocar um outro ponto de vista. É uma pessoa magra, rosada, tem bastante dispneia, mas até que consegue fazer algumas coisas dentro do limite dela, porque ela vai cansar mais, tá bom? Vocês acham que essa pessoa vai ter muita ou pouca hiperinsuflação? Não entendi. Muito pouco o quê? Hiperinsuflação pulmonar. O raio-x dessa pessoa, ele vai ser mais para tonel ou mais para normal? Medo de responder. Oxi, 50-50, é cara ou coroa. Ou você vai acertar ou você vai errar, É mas na mais, pior das é hipóteses a mais gente aprende. para tonel. Ele é E mais o para ar. tonel, porque o ar tá ficando mais preso. O ar não tá Ih, saindo. eu tava com medo de responder. Tá tudo mole, tá tudo flácido. Então o ar não sai, a pessoa vai ficando mais hiperinsuflada. Tá bom? Deixa eu pensar uma pergunta bem pesada agora. Essa pessoa tosse muito ou tosse pouco? Tosse muito. Por quê? Porque ela tá tendo mais dificuldade para respirar e a tosse sai porque o pulmão também tá atingido, não é isso? Mas não tem catarro para sair. Normalmente o paciente desse jeito não tosse muito. Assim, ele tosse, Ah, tá? Mais do que a gente, pelo menos. Mas vocês vão entender que o bronquítico vai tossir muito mais. Então não é uma pessoa que tosse muito, não é uma pessoa que vai ter crise de tosse, não é uma pessoa que... É uma pessoa que só vai fazer muita força para respirar, ela é magrela, ela é rosadinha, na hora que você olha para ela, todo o tempo ela tá fazendo... fazendo força para o ar entrar e sair. Ela tem uma dispneia persistente. Ah, boa, pergunta de prova. E a gasometria arterial? Tem alguma alteração? Lembra que ela está fazendo todo o esforço do mundo para compensar. E ela consegue compensar. Lógico, gente, no final das contas, não. Ela vai ficar horrível, vai ficar com muita falta de ar e não vai conseguir compensar. Mas pensando no paciente, vai, de novo, fuma 20 anos e tá desse jeito.
A gasometria vai estar normal ou alguma outra alteração que vocês conseguem imaginar? Professor, Oi, baby. eu tô igual a Duda. Acho que era a Duda, né, que tava com medo de responder. Eu Isso. vi. Eu acho que vai estar mais para ácido, por conta do nitrogênio, né? Alguma coisa assim. Do hidrogênio? É nitrogênio, não? Ou é Hum, nitrogênio? Tô o confundindo. nitrogênio não interfere na gasometria. O Então, é o hidrogênio hidrogênio, interfere. porque conforme ele vai, por exemplo, quanto mais o hidrogênio, né? Ele vai Gostei. aumentando, vai deixando o sangue mais ácido. Ó, eu vou Ou te não? fazer uma proposta. Pensa assim. Ele, o gás carbônico, o hidrogênio, ele vai sair na respiração, na ventilação. Então, quanto mais você puxar o ar e mais você soltar, mais o hidrogênio sai. Esse paciente, nessa fase, ele está conseguindo compensar. Então, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico desses pacientes vai estar normal. E o hidrogênio também. Então, é uma gasometria que, por mais que a pessoa esteja já com muita falta de ar, com a mecânica pulmonar toda prejudicada, é uma gasometria que normalmente vai vir normal. Porque ela consegue puxar o ar e soltar. Lógico, com toda a dificuldade, custa caro, tanto que ela vai ficando cada vez mais magra, mas ela consegue. Fez sentido? Fez sim. Gasometria vai estar normal. É esquisito de pensar, meninas. Mas quando eu colocar o outro, vocês vão entender o porquê. Mas a ideia é, ela consegue compensar. Ela tá se esforçando pra caramba. Mas ela consegue compensar. A dispneia nesses pacientes, uma outra coisa importante, costuma aparecer de uma forma bem precoce. Quer dizer, ela não consegue fazer muita coisa e ela já fica com falta de ar. Ela não tem muita tosse. E quando tem, não sai tanta secreção. Ela tem pneumonia, porque afinal de contas ela não consegue tossir tão bem. Mas de qualquer forma, não é uma tosse, não é tanta pneumonia como o pessoal, como as pessoas que podem ter a outra ponta, com muito catarro. Ela não tem, então, muitas pneumonias de repetição, tá bom? Ah, outra pergunta. E cor pulmonale? Nossa, essa é pergunta difícil da prova. Lembrando que cor pulmonale é quando você tem uma hipertensão pulmonar com dilatação do ventrículo direito. Vai ter cor pulmonale no paciente com enfisema? Não sei responder. É raro, tá bom? É raro porque o oxigênio não vai ter tanta vasoconstrição. Afinal de contas, o oxigênio até está conseguindo entrar. Mas vai ter hiperinsuflação, tá? Vai sim. Isso vai causar um corpo pulmonale mais pro final da vida. E já posso dizer para vocês que quando aparece corpo pulmonare num paciente enfisematoso, quase sempre já é na fase terminal desse paciente, tá? Então vamos lá, o que a gente já teve de diferença? O enfisematoso, normalmente ele é bem emagrecido, tem uma palavra que vocês podem escrever que é caquético. Caquexia. Caquético. Paquete não é aquela pessoa totalmente magra? É esse paciente. Ah, tá. É uma pessoa bem emagrecida. Ele normalmente então vai ser caquético,
Só escrever aqui, tá? Pra vocês escreverem. Ah, e caquexia, que é uma palavra que eu gosto de falar. Caquexia. Pronto, emagrecimento. É uma pessoa que tem dispneia persistente, tem hiperinsuflação pulmonar, gasometria na fase inicial é normal. Deixa eu pensar. Tosse não aparece. Quando aparece, não tem muito não expectora muito. Não tem tanta pneumonia. Quando. Então ele não tem tanto catarro. Não. O Ah, corpo tá. pulmonar, quando aparece, já é na fase final mesmo da doença. Ela vai ter hiperinsuflação. E por isso ela vai ter o tórax em tonel. E por isso o coração vai ser apertadinho. Última pergunta. Como é que está a complacência pulmonar desse pulmão, do enfisematoso? Complacência. A complacência, ele é bem complacente, né? Então vai estar normal. Perfeito. Isso. Talvez esteja até aumentada. E a elastância? A elastância, no caso, vai estar reduzida. Perfeito. Sobre a outra, sobre esses estágios, né, iniciais, por exemplo, é possível obter alguma visualização em raio-x, ou nos estágios iniciais é mais sugestivo a tomografia? Ó, boa pergunta. Tanto raio-x, como ressonância, como tomografia, numa fase inicial, você não vai ver nada, nada. O que você vai começar a ver depois de um tempo é a hiperinsuflação. A hiperinsuflação vai vir primeiro. Mas normalmente essa pessoa não vai te procurar porque o tórax dela está mais cheinho. Ela vai te procurar porque ela teve uma pneumonia, que ela está com falta de ar para subir uma escada. E aí que vai vir o diagnóstico. Então, o raio-x não vai ser padrão ouro para você dar o diagnóstico, tá? Ajuda, lógico, mas não. É mais pelo quadro clínico da pessoa mesmo, tá bom? Fez sentido, meninas? Raio-x pode até ser normal, porque não tem muita coisa para se ver ali. Tem um raio-x, um alvéolo, que no máximo vai estar mole. Mas um alvéolo mole ou um alvéolo normal, você não vai conseguir ver no raio-x. Professor, Oi? deixa eu fazer uma pergunta que eu sei que você qualquer hora vai puxar minha orelha. O tórax de tonel é aquele tórax do pombo ou não? Eu já me Ele esqueci. não deixa de ser, mas não é o do pombo. O do pombo é o pectum carinatum, que é para fora, É assim. para frente. Isso. O tonel, ele vai ficar com o pulmão assim, ó. O pulmãozinho vai ficar esticado para cima. E o coração, que estaria ali no meio, vai ficar apertadinho, quase que na vertical, assim. Enquanto que um coração normal seria mais deitadinho, ocupando assim, Isso. o neo ele vai ficar assim. Então fica tudo Tá. alongado. Parece que colocou um barril, o tórax da pessoa num barril. Então, bem alongado e estreito. Mais estreito do que o normal. Ah, e importante, as costelas todas horizontalizadas, assim. Isso, é. Tá? Obrigada. Pessoal, eu acho que é isso da pantera cor-de-rosa. É a pantera cor-de-rosa. Ele é rosadinho, vai ficar fazendo biquinho, magrelo, e é isso. Acho que esse é o quadro clínico dessa pessoa. Lembrando, ele também tem bronquite, mas o corpo dele reage mais se machucando e ficando mais enfisematoso, tá bom? Na outra ponta, o contrário de uma pantera cor-de-rosa, a gente tem um hipopótamo azul. A ideia do hipopótamo azul é praticamente o contrário de tudo isso que eu falei até agora. Então vamos entender, nesse caso, o bronquítico. Tá bom? Sim, se você pensar em alguém que fuma na vida de vocês há muito tempo, ou essa pessoa é bem gorda,
ou essa pessoa é bem magra. É difícil uma pessoa que fuma por muito tempo ficar no meio do caminho aí no final de, sei lá, com 60, 70 anos. Vamos entender agora o hipopótamo azul. Ou o dinossauro azul. O hipopótamo azul, ele tem mais a bronquite. A bronquite, então, vamos fazer nosso alvéolinho de novo. Lembrando, ele também vai ter destruição do parênquima, tá? Mas, por essa pessoa reagir inflamando muito, o maior problema dela não vai ser necessariamente a destruição. Qual vai ser o maior problema dessa pessoa aqui? É que eles vai encher, encher, encher e não tem para onde sair. Não, esse é a hipersulfação. Essa é a pantera. O que é a bronquite crônica? Quietinho demais hoje. Desabafa. A bronquite é quando tem a tosse, né? Persistente, 3 meses em 2 anos consecutivos. Tá bom. Certo. O que mais? Assim, o que é, fisiologicamente, o que é a bronquite? Eu não sei se vai acontece? responder, mas Vai lá, tenta. eu lembro que você tinha, por exemplo, no caso da bronquite, né? Aí vai ter, no caso, a obstrução, né? Ela vai ocorrer devido à presença de muco, né? Que vai estar espesso e aí vai estar um grudando no outro e causa Certinho. essa obstrução. Certinho. Então, tem muco, tá certo. Além do muco, pensa que como é um paciente que está inflamando muito, a via aérea desse paciente é toda inflamada, assim, ó. E está inflamando muito porque está machucando. Tá bom? Então, tá. Basicamente é uma pessoa, então, que está sempre com uma inflamação ali na via aérea. É uma pessoa que, deixa eu pensar... Antes de chegar nesse ponto, em relação à tosse, como que é a tosse dessa pessoa? Ela tosse pouco ou tosse muito? Ela tosse muito. Perfeito. Ela tosse muito porque ela produz muito catarro. Tá bom? Normalmente, essa pessoa, ela parece deixa eu pensar. Ela fica como se fosse um asmático, tá? Porque isso daqui, teoricamente, é uma asma. É uma inflamação da via aérea, tem produção aumentada de catarro. Normalmente é uma pessoa que chia. Então é uma pessoa que normalmente parece um asmático, tá? A diferença é que nesse caso não é causado, não vai melhorar como a asma melhora. A bronquite crônica veio, vai ficar até recuperar, ou como você vai continuar fumando, vai continuar inflamando. Tá bom? Então, pacientes com bronquite crônica normalmente têm uma inflamação crônica na via aérea. Como essa inflamação está crônica, o oxigênio quase não consegue entrar. Da mesma forma, o gás carbônico quase não consegue sair. Porque pensa que para de repente... junto com a inflamação tem líquido também, tá? Não é só catarro, não. Mas pensa que de repente, para tudo isso aqui descer e colapsar esse alvéolo aqui, é um tropeço. Então, normalmente são pessoas que vão perdendo alvéolos. Então, se sei lá, uma pessoa tem um saquinho de alvéolos assim, alguns podem ficar não funcionando. E os que têm vão ficar bem inflamados. Então, é uma pessoa que vai perder a área pulmonar. Aos poucos, então, o oxigênio vai caindo e aos pouquinhos o gás carbônico vai subindo. O enfisematoso não. O enfisematoso está ali, no máximo que vai acontecer é uma obstrução. Mas o oxigênio consegue entrar
E como o gás carbônico sai mais rápido, o gás carbônico consegue sair. Agora, nesse caso aqui, aos poucos ele vai ficando hipoxêmico e hipercápnico. Tá bom? Bom, só nisso já dá para entender que uma pessoa hipoxêmica e hipercápnica vai bagunçar toda a função do coraçãozinho dela. O coração dela não vai ter tanto nutriente para trabalhar muito. Não está recebendo oxigênio. Antes disso, vocês acham que é uma pessoa que vai estar andando, caminhando, fazendo tudo no dia a dia dela, ou uma pessoa que vai ficar mais quietinha? Vai ficar mais quieta. Por quê? Eu acho, não, assim, eu acho que essa pessoa vai sentir cansaço por causa da respiração dela, não tenho certeza. Tá certo, é isso. Gente, não dá para respirar quando você tá cheio de catarro, cheio de inflamação, com o pulmão cheio, pesado. É uma pessoa que vai ficar quietinha. Professor, Quietinha e fumando. Oi. isso aí também é por conta da... era uma outra dúvida que eu tinha. Uhum. Tem a hipóxia, né? Aí, no caso, como tá chegando pouco oxigênio lá nos tecidos, né, e tudo mais, aí vai Boa. diminuindo, né, a força, que É vai isso. chegando em outros órgãos, né, tecidos. É isso Perfeito. também? É isso. É exatamente isso. É uma pessoa que acorda cansada. Ah, não vou sair da cama não. Tô com muita falta de ar hoje. E é uma fadiga muscular global, porque não está recebendo oxigênio no tecido. Então é uma pessoa que tem uma limitação física muito grande. Baixíssima tolerância ao exercício. O enfisematoso ele até consegue fazer algumas coisas. Mas o bronquítico não consegue. Tem muita coisa aqui para ele carregar, então ele prefere ficar sentadinho o dia inteiro. Menor gasto energético. Não é raro pensar numa pessoa que fuma e ser um pouquinho ansiosa e já querer descontar na comida. Mas se a pessoa mantiver o número, a dieta dela, ela tá mais quieta, ela é mais parada, ela não. Gente, a gente tá falando que é uma pessoa que para sentar na cama de manhã já é um cansaço. Você acha que essa pessoa vai, sei lá, querer arrumar a casa? Por mais que você hoje, que ficou chovendo, se você. Domingo choveu pra caramba, todo mundo ficou de preguiça e tal. Você vai no banheiro, você levanta para fazer uma coisa, tem uma hora que você fica de saco cheio de ficar no sofá o dia inteiro, ou na cama o dia inteiro, você faz alguma coisa. Essa pessoa, por mais que ela fique de saco cheio, ela não consegue. Na hora que ela senta na cama, ela cansa. Falta oxigênio para ela ficar em pé. Então, se ela respirar fundo como o outro, o oxigênio não vai chegar. No outro chega, no enfisematoso chega. Mas aqui não, o oxigênio não chega, o gás carbônico não sai. É uma pessoa que sente falta de ar parada, porque o gás carbônico dela já é mais alto. Se é uma pessoa que fica mais parada, mais quieta, o coração também não trabalha muito bem, a função renal dela não é muito boa, principalmente porque ela não vai querer ficar levantando toda hora para beber água para depois ter que ir no banheiro fazer xixi. Então é uma pessoa que vai ficar cada vez mais quieta, cada vez mais inchada, cada vez mais obesa. Tá bom? Montou esse quadrinho na cabeça? Enquanto que o enfisematoso tem o principal sintoma dele é dispneia. Porque ele vai fazer força para o ar entrar e força para o ar sair. Mas ele consegue fazer as coisas. O bronquítico também vai ter dispneia. Só que a principal diferença para o enfisematoso é que a dispneia do bronquítico vem com tosse. Muita tosse. E muito catarro. Muito catarro. Lembrando que os cílios também não estão funcionando. Então é uma pessoa que quando dorme, o catarro vai acumulando, 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 acumulando. Quando ela acorda, é uma... Nossa, ela acorda colocando tudo para fora. Uma tosse pesada, uma tosse catarrenta. Então, vamos montar esse quadro aí, ó. É uma pessoa mais gordinha, mais inchada e com baixa oxigenação. Ela começa a ficar cianótica.
Pronto, é o hipopótamo azul. E agora vocês não vão esquecer mesmo, porque o hipopótamo tem a pele mais molhadinha. É uma pessoa inchada. Por culpa do coração, tá bom? Ela transpira mais também, não transpira, professor? Ou não? Mas igual, mas como ela é obesa, ela produz mais calor. Mas igual. Nesse ponto é igual. Aí vou pegar pesado. Raio-X. Como é que vai estar o raio-X dessa pessoa? Eu dei mais ou menos a resposta aqui do lado. Vai ter secreção. Gostei da pergunta da ideia da secreção. Não dá para ver catarro no raio-X. Só dá para ver catarro no raio-X quando ele se acumula. E é o que vai acontecer nesse paciente, olha só. Lembra que o catarro vai começar a se acumular, 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 e de repente um saquinho inteiro encheu de catarro. Isso, o que você vai ver são pequenas bronquiectasias. Os brônquios vão fechar, alguns alveolinhos, algumas atelectasias e um espessamento brônquico, de modo geral. Então, sabe a área do hilo pulmonar? Deixa eu pegar um raio-x aqui, peraí. Bom, deixa eu pegar um raio-x de um enfisema pulmonar. Aliás, enfisema. Bom, deixa eu mostrar também o enfisema. Pronto, olha que raio-x bonito de um enfisema pulmonar. Pera aí, tá? Aguenta aí, gente. Não desiste ainda de mim, não. Olha que raio-x bonito de um enfisema pulmonar. Ó, ele é longo, ele é alongado, o coração tá esmagadinho ali. O raio-x de uma pessoa com bronquite crônica, normalmente ele é assim, ó. Opa! Olha aqui os alveolinhos fechados, ó. Um monte de alveolinhos. Gente, esses riscos, essas como se fosse uma teia de aranha, a gente não vê isso aqui em cima. Tudo bem que o enfisematoso está hiperinsuflado, você vai ver ele mais preto, porque tem mais ar. Mas olha esse raio-x aqui, tem muito risco, tá em muita trama. E principalmente ao redor aqui da entrada do pulmão, no hilo pulmonar, olha quanta coisa branca que tem aqui. Cada pontinho branco desses aqui, ó, não dá nem para ver na imagem, mas cada pontinho pequenininho branco dessa imagem, tipo aqui, isso aqui tudo é alvéolo fechado. E olha que legal, tá vendo esses caminhos aqui, ó? Como se fossem umas veias. Alguns são veias mesmo, mas isso daqui, por exemplo, isso aqui é brônquio. Só que o brônquio tá cheio de catarro, cheio de inflamação. Então você vai ter uma bronquiectasia. E espessamento brônquico de modo geral, tá? Então, essa é a principal diferença no raio-x. Lembrando que numa fase mais ou menos, tá? Numa fase inicial você não vai ver nenhuma diferença. Próxima pergunta, deixa eu pensar. E a complacência pulmonar do bronquítico? Vai estar a mesma coisa, né? Vai estar aumentada Olha e que legal. e a elastância diminuída. Nesse caso do bronquítico, não tem uma destruição do parênquima pulmonar. Fez sentido? Tipo, se o outro era uma bexiga murcha, no bronquítico não é uma bexiga murcha. Só uma bexiga cheia d'água. Toda inflamada e tal, mas não tá uma bexiga murcha.
pacientes com bronquite crônica, normalmente a complacência deles é normal ou reduzida até. Porque é um pulmão que está pesado, cheio de catarro, cheio de água. É uma bexiga que ele é é o difícil de contrário. encher. É, ele é mais ao Entendi. contrário. Ô, professor, Oi. e sobre o raio-x? Hum. Pode ser também opacidades, por exemplo, lobulares, por exemplo, ou é só... Não, nesse caso aqui da bronquioectasia, eu sei que é só nos brônquios. Mas, Tá. por exemplo, pode aparecer de outra forma também? Pode, baby. Pode aparecer, por exemplo, esses carocinhos que eu desenhei aqui em verde, eles podem ficar bem grandes. Então você pode ver como se fosse bolinhas assim, ó. Ah, bom, igual essa bolinha aqui, ó. Deixa eu grifar ela um pouquinho melhor. Igual essa bolinha aqui, ó. Isso daqui é um saco alveolar cheio de catarro. Você pode ver várias dessas bolinhas assim por todo o pulmão. Isso são pequenas atelectasias e colapsos alveolares, tá? Então você vai ver um monte de... Opa! Você vai ver um monte de imagens como essa daqui, só que no pulmão inteiro. Ah, olha que legal que dá pra ver aqui, ó. Tá vendo uma bolinha preta aqui, gente, ó? Eu tava vendo, tava curiosa para saber o que é essa bolinha. Essa bolinha preta parece que é o aprisionamento aéreo. O ar ficou preso. Aqui uma outra bolinha aqui também. Peraí, eu vou riscar de... Eu vou apagar tudo e vou riscar só as bolinhas, ó. Uma aqui, mais ou menos uma aqui, ó, se você parar para pensar aqui é uma bem grande, tá vendo? Isso daqui é a área que o ar tá preso porque tá cheio de catarro e não consegue sair. Isso a gente chama de broncograma aéreo, olha aqui outra. De ar preso. No raio-x do enfisematoso, acho que fica fácil de ver que o ar tá todinho preso, né? Isso aqui é um broncograma aéreo bem grandão. Mas também tem um broncograminha aqui, ó. Então, no bronquítico crônico, você vai ter uma complacência normal ou reduzida, porque é um pulmão pesado, difícil do ar entrar. E uma elastância? Bom, também normal e talvez um pouquinho aumentada, porque é fácil do ar sair. Difícil é do ar entrar. Lembrando, no enfisematoso, a principal alteração é destruição do alvéolo. No bronquítico, a principal alteração é inflamação e aumento da secreção. E crônicos, praticamente. E a gasometria arterial? Como é que vai estar no bronquítico? Como é que vai estar o gás carbônico desse paciente? Alto, normal ou baixo? Eu acho que estaria alto, por conta da dificuldade da troca gasosa. Perfeito. Ele vai estar alto, certinho, Dai. O oxigênio baixo, por isso que ele está roxo, né? Por isso que ele é azulzinho. Que mais? Deixa eu pensar. O corpo pulmonale. Como é que vai estar nesses pacientes? Ó, vou dar uma dica. O raio-x já está mostrando pra gente muita coisa. Com tanta água, com tanta inflamação, com tanto edema, com tanta insuficiência cardíaca por conta de baixa oxigenação, primeira coisa, o coração desses pacientes normalmente vai ser um pouquinho maior do que o normal. Olha o tamanho desse coraçãozinho aqui, ó. Parece um coraçãozinho de boi. Segundo, com tanta coisa no pulmão, que também inclui líquido, inflamação, catarro e tudo mais, o corpo pulmonale
em pacientes com bronquite crônica é mais comum do que em pacientes com enfisema. Normalmente eles vão ter um coração bem grande. Se no enfisematoso o coração vai estar estreito e apertado e pequeno, no bronquítico ele vai estar grande, com o aumento da trama pulmonar. Ó a trama aqui, ó. Trama é essa parte em volta, tá? Do coração. Deixa eu riscar melhorzinho. Um coração grande, uma trama aumentada. Esse é o bronquítico. É uma pessoa gordinha, coração grande, hipoxêmica, hipercáprica. O pH pode ou não estar alterado, provavelmente não vai estar, porque como vai aumentando aos poucos o gás carbônico, o bicarbonato vai aos poucos aumentando. Então o pH fica normal, tá bom? O que é uma dica também, nunca ventila o pH do paciente. Aliás, perdão, nunca ventila o gás carbônico. Ventile sempre o pH. A gente vai discutir isso depois, mas a ideia é, o gás carbônico está alto, mas se o bicarbonato está alto também, o pH vai estar normal. Então, não trabalha com gás carbônico, não. Lembra que essa pessoa ficou 30 anos para ficar com gás carbônico alto e bicarbonato alto. Se você deixar o gás carbônico baixo, o bicarbonato vai continuar alto. Você vai causar uma alcalose nesse paciente, tá bom? Pessoal, tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Eu cansei. Eu falei bastante. Como é que vocês estão? Vai, dá uma mexidinha aí, acorda. Dúvidas, críticas, sugestões. Sei que foi pesado. Professor, Oi. a elastância na bronquite, ela vai estar, Tá. peraí, a complacência vai estar normal ou reduzida, né? E a Perfeito. elastância vai estar Normal. E como a normal também? complacência é o oposto da elastância, nesse caso a gente pode até pensar que em fases mais avançadas a elastância vai estar um pouquinho aumentada por conta do peso da caixa torácica e por conta do peso de todas as estruturas ali cheias de água. Mas a complacência e a elastância normalmente vão estar normais, tá? Entendi, obrigada. Boa pergunta. E aí, gente? Tive uma ideia. Um resuminho? Uma colinha? Lá. Deixa eu trazer vocês aqui para minha tabelinha. Word. Estão vendo meu Word? Sim. Vamos inserir uma tabelinha. Uma tabelinha. Aqui vai ser o bronquítico. Então, o bronquítico a gente sabe que ele é meio... é o hipopótamo azul. E o enfisematoso, que é a pantera cor-de-rosa. Pronto. Aqui, então, vai ser o bronquítico. Bronquítico. Aqui vai ser o enfisematoso. E faltou colocar mais uma linha. Como é que eu faço para pôr? Onde eu vou colocar a alteração que a gente vai discutir, tá? Vamos lá. Qual a primeira alteração que vocês lembram de diferente, assim? O biotipo. Pronto, o biotipo vai ser a primeira. O biotipo do bronquítico, como é que ele é fisicamente? Ele é mais gordinho. Gordinho. Pronto. Gordinho. E o enfisematoso? Magrinho. 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 Catarro. Como é que tá o catarro desse daqui? Bom, vamos substituir catarro por tosse. O bronquítico. Ele tem muita tosse? Na bronquite ele tem muita tosse, tem muito catarro. Boa. Então, pera. O bronquítico tem tosse frequente e secretiva.
E o outro? E o enfisematoso? Tosse seca. Rara e seca. Perfeito. Pneumonias. Ó, pneumonia no paciente com DPOC, por ser uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma pneumonia a gente entende que é um evento agudo. Então, em pacientes com DPOC, a gente troca o nome de pneumonia por agudizações. Mas pode ser pneumonia também, tá? Ó, só para vocês entenderem. Pronto. Bronquítico. Tem muita ou pouca pneumonia? Assim, os dois têm muita, tá? Mas qual dos dois tem mais? Acho que o bronquítico, né? Porque Isso aí. por conta da inflamação aumenta o líquido, né? Dos alvéolos. Isso aí. Perfeito. Lembrando que é raro comparando um com o outro, tá? Porque os dois vão ter. Não tem como, né? Poxa, eles estão bem catarrentos, quer dizer, eles não têm muita proteção, eles têm vários problemas, então, enfim. As agudizações, normalmente, no gordinho ali, ela é frequente também, mas aí tem uma coisa interessante. No enfisematoso, os episódios de pneumonia, normalmente, eles são terminais. Tá? Ele é raro, mas toda vez que ele aparece é um baita de um problema. O bronquítico ele tem muito mais agudizações. Gasometria. Como é que vai estar a gasometria arterial do bronquítico? Queria colocar no meio. Como é que vai estar a gasometria arterial do bronquítico, meninas? Vai, pode chutar. Vai estar com uma acidose respiratória. No bronquítico. Vai estar com o gás carbônico aumentado. Isso. Como é que é o nome disso? Acidose respiratória, né? Ah, boa. Gás carbônico aumentado não é necessariamente acidose. Então. Nossa, fugiu o nome agora, professor. Alguém para dar uma ajuda? Hipercapnia? Isso. Hipercapnia. E o oxigênio? Vai estar com hipoxemia. Boa. E o pH? O pH pode estar com uma acidose respiratória, mas não necessariamente. Perfeito. Porque ele pode estar compensado com uma alcalose metabólica. Como que a gente chama quando tem uma alcalose metabólica? Que nesse caso não é alcalose, porque o pH está normal. No caso, o bicarbonato vai estar aumentado? Né? Isso aí. Tem esse nome esquisito, ó. Hiperbicarbonatemia. Tá bom? Bicarbonato alto. Esse nome eu não ia lembrar mesmo. Ah, nem tem como. Eu acho que eu nunca nem tentei decorar ele. Hiperbicarbonato. Tá? O que eu quero dizer é assim, pessoal. O gás carbônico vai estar alto? Vai. Mas e o pH? Não, o pH não vai estar ácido. Porque o bicarbonato vai subir. O bicarbonato vai subir? Vai. Porque essa pessoa está 30 anos fumando, lembra? Então o pH vai estar normal. Ou pode estar um pouquinho ácido em períodos de agudização. Mas caso contrário, o bicarbonato vai estar alto. E no enfisematoso, como é que está a gasometria arterial? Vai estar normal. Normal. Perfeito. Tudo bem, gente? Complacência.
pulmonar. Como é que vai estar o bronquítico? Vamos pelo enfisematoso, que eu acho que o enfisematoso é mais fácil da gente montar. Como é que vai estar a complacência do paciente enfisematoso? Aumentada. Não, Boa. espera aí. Tá certo? Tá certo. Bom, antes de Vou colocar o falar aí por cima. biotipo, primeira característica do enfisematoso, destruição do parênquima pulmonar. E do bronquítico, inflamação crônica da via aérea. Tá bom? Complacência pulmonar do enfisematoso aumentada. E do bronquítico? Aí esse aí vai estar normal ou reduzida. Perfeito. Ótimo, ótimo. Ó, tá ficando boa essa tabelinha. Uma coisa importante, raio-x. Como é que vai estar a radiografia do bronquítico? Vai ter hiperinsuflação, as costelas mais horizontalizadas. No bronquítico ou no enfisematoso? No bronquítico. O gordinho. Ah, não, eu confundi, desculpa. Imagina. No bronquítico vai estar com o coração maior, Vamos colocar aqui o coração? radiomegalia. Pode ser. Aproveitando só o coração, como é que vai estar o coração do enfisematoso? Vai estar normal. Mais ou menos. Vamos pensar na radiografia primeiro. No pulmão, como é que vai estar o pulmão do do bronquítico, do gordinho? Vai estar cheio de secreção. Boa. E aí, E como que com vai... aprisionamento aéreo. Como é que a gente traduz isso na radiografia? Como assim? Não lembro. Bronquiectasias e Ah, atelectasias, tá? Ectasias. Um monte de bolinha branca. Aí você falou do aprisionamento aéreo. Broncograma aéreo. Bolinhas pretas. Bom, gente, é um pulmão muito mais para uma pneumonia do que para qualquer outra coisa. E aí, tudo aquilo que a Thalita falou sobre hiperinsuflação e tudo mais, vai vir para cá. Com um quadro de hiperinsuflação, como que vai estar o coração dessa pessoa? vai estar mais apertadinho, mas Estreito. Isso aí. Estreito. Apertado. Boa, gente. Esqueci alguma coisa? Ô, professor, Oi. então o corpo pulmonar é mais no bronquítico. Corpo pulmonar. Ele é mais frequente aqui. Ele aparece no bronquítico? Olha, aparece, mas também é No terminal. enfisematoso, no caso. Isso, perdão. Ah, tá. Não é enfisematoso. Só que ele também vai ser mais terminal. Igual as pneumonias, as agudizações, né? Como se o bronquítico desse problema toda hora. O enfisematoso, quando dá problema... Vixe. Gente, Professor, pode falar. a, a hipóxia
no caso, no caso já é o mais progressivo, né? Que aí já está cometendo outros tecidos e órgãos. Nesse caso, entraria em qual dos dois, assim? A hipóxia, aliás, a hipóxia, ela vai aparecer muito mais no bronquítico do que no enfisematoso. Só que, numa fase avançada, ela também vai aparecer no enfisematoso, tá? É que no enfisematoso, ele consegue compensar, o oxigênio consegue entrar, o gás carbônico consegue sair, até um ponto também que não consegue mais nada. E aí também é terminal. Então, se eu fosse colocar uma hipoxemia aqui, eu colocaria comum no gordinho e terminal no enfisematoso. Na fase terminal. Deixa eu pensar se tem mais alguma característica importante. Sim, a dispneia. Qual desses dois tem mais dispneia? O gordinho ou o magrelinho? Gordinho. Gordinho. Isso aí. E no enfisematoso? Bom, ela aparece, mas ele consegue fazer um pouco mais. Não sei nem como que eu colocaria isso. Acho que é normal é não ter, né? Mas ela é menos frequente. Porque o bronquítico ele não consegue sair de casa, pessoal. Ele não consegue sair da cama. O enfisematoso sai, mas ele cansa que é uma tragédia. Mas ele pelo menos consegue sair. Tá bom? Oi, gente, boa. Corpo monale. Acho que a gente colocou tudo, hein? Ah, tem mais uma coisinha. Nossa, eu falei isso bem no comecinho, mas depois eu esqueci. Ó, deixa eu colocar mais uma linha aqui. Isso é legal para vocês saberem, mas eu não lembro de ter visto em prova dessa forma. Mas também não duvido de cair, não. Ó, o sangue. Quando eu digo sangue, o que eu quero dizer é, quando você tem baixa oxigenação crônica, o seu corpo começa a produzir mais glóbulos vermelhos, mais hemácias, para fazer uma troca gasosa melhor. Tá? Então, quando você tem, por qualquer motivo, baixa oxigenação, hipoxemia, você vai ter uma eritropoiese. Eritropoiese. Nome difícil pra caramba. Que significa aumento da produção de hemácias. Já ouviram falar de eritropoietina? Ela estimula o seu corpo a produzir mais hemácias, eritrócitos. Então, quando você tem baixa oxigenação, você precisa de mais sangue. No paciente com enfisema, normalmente isso quer dizer, ele não precisa de mais sangue. Ele precisa de mais pulmão, coitado. Ele precisa de força, de mecânica pulmonar. Professor, Oi. no primeiro caso aí, ele acaba sendo mais propenso a... Agora esqueci o nome. Estava com ela na ponta da língua, esqueci. A trombo. Lembrei. Também. Ele está mais propenso a trombo, já que está produzindo mais hemácias? Sim. Sim. Boa. E eu não vou nem entrar ainda no mecanismo do cigarro, porque o cigarro isoladamente já aumenta a chance de você ter um trombo, tá? Mas sim. Boa pergunta. Professor, Oi? eu não me lembro exatamente como que era a questão, mas já caiu uma prova que eu fiz. Era sobre volumes e capacidade, né, no DPOC. Ó,
Desculpa, gente. Policitemia é o aumento das hemácias. Eritropoiese é o aumento da produção das hemácias, tá? Qual desses pacientes vocês acham que vai ter um maior volume residual? Bronquítico? Quem tá produzindo mais. Ah, não, o enfisematoso. Isso. Porque ele tem a hiperinsuflação. Isso. Ó, para pensar aqui, ó. Volume residual é o volume de ar que fica preso no pulmão depois que você já soltou o ar. Falando em volumes e capacidades... Bom, peraí. Deixa eu mandar essa tabelinha aqui para vocês. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Que essa tabelinha ficou bem legal. Vou parar de compartilhar aqui. Vou chamar de novo a janelinha do Paint. Então, vamos lá. Eu acho que vocês vão lembrar disso daqui, ó. Volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex, e volume residual que vai ficando preso aqui dentro, tá? O paciente com DPOC, ele vai ficando cada vez com mais ar preso aqui dentro. Lembra daquelas corzinhas que eu vou colocando? Então, ele começa a respirar cada vez mais superficializado, cada vez lá para cima, porque o pulmão dele vai ficando cada vez mais cheio de ar, até o momento que ele não consegue nem puxar nem soltar o ar, muito menos tossir. Então, um paciente com enfisema pulmonar vai ter muito mais ar preso lá dentro do que um paciente com bronquite. Fez sentido, pessoal? É meio boa pergunta essa. Muito bom. Deixa eu mandar para vocês essa tabelinha que ficou tão bonita. Não vai deixar eu mandar, eu vou ter que mandar como foto. Tá bom. Pessoal, dúvidas? A gente só falou dos tipos, hein? Caramba, que legal. A gente conseguiu classificar e fazer uma tabelinha bonita pra vida. Tá lá no grupo já, tá? Obrigada. Eu vou assistir essa aula tudo de novo, porque a minha internet hoje está um horror. Eu até caí no meio. Ela tá caindo e voltando, né? Nossa senhora, triste. Meninas, ó. Bom, da aula de hoje é isso. Eu vou encerrar a gravação. Obrigado para quem assistiu gravadinho depois. Acho que a gente já tá falando bastante